nosso Chimarrão Profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas. O Chimarrão Profético também é feito dos comentários de vocês, das participações democráticas de vocês, em forma de ideias, de sugestões, de perguntas e de críticas. Mas também é feito de inscrições de vocês aqui no canal, dos likes, da ativação do sininho, da assinatura que vocês fazem aqui para nos ajudar a sustentar esse projeto. É fundamental vocês acessarem a nossa conta e nos ajudarem com a assinatura para que esse projeto sobreviva e enfrente a mídia dominante que manipula e que engana a todas as pessoas. Uma roda de chimarrão assim é muito oportuno para levantarmos algumas dúvidas e fazermos rolar algumas conversas importantes. Muitas fazem parte da nossa angústia, nossas preocupações aqui no Brasil. Mas tomemos como referência para nosso início de chimarrão, que contará com pessoas bacanas aqui para colaborar com esse raciocínio, uma pergunta sobre a Alemanha de Adolfo Hitler. Como se sabe, se verá agora aqui, Adolfo Hitler era um ilustríssimo zero à esquerda e que rapidamente cresceu e tomou conta da Alemanha. A pergunta é: se os alemães tivessem, lá em 1929, 1930, quando Adolfo Hitler começou a se expressar, os recursos que temos hoje, internet, redes sociais, grupos, WhatsApp, enfim, com todas estas informações e, sobretudo, meios de informações, eles cairiam na fria que caíram? Sim, na fria em que caíram porque a Alemanha sempre se gabou de ser o principal centro filosófico e científico do mundo. Tanto que Hegel dizia que o espírito filosófico que nasceu na Grécia se encarnou em Roma, tomou corpo definitivo na Alemanha. E não poucos alemães pensavam que fora das suas fronteiras não havia pensamento, não haviam pensadores, pensadoras. Não havia quem interpretasse de forma profunda e correta a realidade. Com todo esse orgulho alemão, hegeliano, será que os alemães evitariam o que ocorreu, começando com Adolfo Hitler? O Adolfo Hitler era parte deste orgulho, desta arrogância alemã. O fato é que quando veremos aqui na nossa roda de chimarrão, quando Adolfo Hitler, depois de se eleger chanceler com uma grande votação, que equivale a ser primeiro-ministro, ele conquistou a simpatia dos alemães, das alemãs, e logo na primeira oportunidade começou a aplicar a sua perseguição a todos os diferentes, a começar pelos doentes mentais, que ele incinerou primeiro. Foi com os doentes mentais que ele criou os fornos, o Holocausto. E depois ele começou a aplicar em outros, descendentes de africanos,
principalmente nos judeus, mas estendendo o sacrifício aos comunistas, às lideranças operárias, aos intelectuais, aos homossexuais, aos ciganos, etc. E a coisa chegou a tal ponto que os alemães conseguiram se acostumar com o cheiro de carne humana queimada que saía pelas chaminés do Holocausto. Por isso eu insisto com a pergunta: se eles soubessem antes de acontecer, eles teriam elegido Adolf Hitler e depois apoiado a política de Adolf Hitler, que levou a própria Alemanha ao sacrifício de um holocausto generalizado, a uma Segunda Guerra Mundial, e quase levou a humanidade ao extermínio. Os alemães evitariam isso? Bom, com o que eu disse e o que veremos agora, sobre o orgulho que se transformou praticamente num paredão interno subjetivo, numa trava que cegava, ensurdecia e insensibilizava para a realidade, provavelmente eles caíssem. Como no Brasil, as pessoas têm informações do que já aconteceu em nosso país, no governo Bolsonaro, e o que poderá acontecer de muito mais grave, muito próximo do que ocorreu no Chile com Augusto Pinochet, nazista mais conhecido na América Latina e no mundo, a partir da América Latina, e com o que ocorreu na Alemanha. Será que os brasileiros e brasileiras, nós entenderíamos e evitaríamos essa desgraça, essa tragédia, essa exterminação humana no Brasil? E no caso de Bolsonaro, não somente humana, mas de todas as espécies, todos os diferentes, meio ambiente, tudo sendo devastado. Será que aqueles que ainda torcem para Bolsonaro, afinal ele tem um número grande de apoiadores, torcedores. No último vídeo que eu fiz, que postei aqui no canal Cartas Proféticas, alguns reapareceram para ofender, para agredir, com os vocábulos de sempre, beirando a baixaria ou até se alimentando da baixaria com ameaças e tal. Será que esses mudariam? Será que eles entenderiam? Porque temos todos os recursos agora. Temos mídia à nossa disposição, cada um pode se transformar, em repórter. Cada um de nós pode ter um canal, cada um de nós pode registrar e enviar notícias e nos alimentarmos mutuamente, nos ajudarmos mutuamente. Será que essas pessoas mudariam? Nós temos o dever de mostrar o que aconteceu na Alemanha e que pode ocorrer no Brasil. Isso não é política da intimidação, não é nada. Isso pode ocorrer no Brasil, sim. Já tivemos 2 períodos gravíssimos aqui, com a ditadura Vargas, de teor nazista. A história aí conta o que ocorreu. Depois Vargas, a pessoa do presidente Vargas, se recuperou, fez um dos melhores governos da história do Brasil. Depois tivemos a ditadura militar, de conteúdo nazifascista, e agora já temos muitas demonstrações de que isso já acontece em relação a muitos casos e que poderá se agravar se, desgraçadamente, muitas pessoas que ainda acreditam em Bolsonaro o conduzam ao governo, reconduzam ao governo. Então eu peço a atenção de vocês a 2 videozinhos que eu prefiro rodar de uma vez.
muito elucidativos. Talvez muitos de vocês tivessem visto já esses vídeos, mas vale a pena rever. Eu revi inúmeras vezes. É apavorante, é assustador o que pode ocorrer conosco. O primeiro vídeo demonstrará que quem imita Adolf Hitler é porque gostaria de ser como Adolf Hitler, como é o caso de Bolsonaro, que o imita o tempo inteiro. Participam, então, do primeiro vídeo os atores Caco Sickler, grande ator, Kiko Golfeman, Jean Goldenbaum e Caetano Brenga, como autores que leem, que apresentam texto e com base na pesquisa de uma historiadora, de uma pesquisadora. E também ouviremos logo a seguir um outro vídeo muito curto com o que conta um professor de história. Infelizmente não aparece o nome deles. Isso é triste, as pessoas cortam, editam e encurtam os vídeos e acabam não identificando as pessoas que produzem coisas maravilhosas, como é o caso do primeiro vídeo, que tem toda a identificação das pessoas. Mas é muito válido esse segundo vídeo, pelo que o professor conta a respeito de Adolf Hitler. Esse mesmo que criou o inferno na Alemanha, na Europa e no mundo, e depois ele mesmo matou seus filhos, a sua esposa, e se matou. Portanto, a própria... Você apoiaria um sujeito ou um grupo de sujeitos neonazistas? Apoiaria um grupo de sujeitos que se parecessem minimamente com neonazistas? Que se apropriassem de símbolos nazistas para difundir e propagar suas ideias? Apoiaria? Veja isso. Meine Arbeit für Richtiges. O slogan de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, nada mais é do que a cópia literal do motto nazista Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. E o movimento Acorda Brasil, que apoiou Bolsonaro, nada mais é do que a imitação fiel de Deutschland erwache, Acorda Alemanha. Há também o seu lema Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria, Família. Muito obrigado. Sim, o mesmo lema dos integralistas e outros movimentos nazistas brasileiros da época de Hitler. E se 3 frases idênticas às nazistas foram pouco, há ainda uma quarta: uma nação, um povo, um líder. Tradução literal do alemão: ein Volk, ein Reich, ein Führer. E a imagem da águia pisoteando a cobra, teoricamente a cobra seria a esquerda brasileira, é também uma referência nazista e premeditada. A cobra de Hitler era o marxismo e a Hochfinanz, a alta finança, teoria conspiratória de que os judeus comandavam os mercados do planeta. Em maio de 2020, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou a seguinte frase: "O trabalho, a união e a verdade nos libertará." Estes 3 conceitos são nada mais do que conceitos-chave do hitlerismo. Arbeit macht frei, o trabalho liberta, exposto na entrada de Auschwitz. E o cartaz Zur deutschen Freiheit und Einigkeit, pela liberdade e união alemãs. E a ideia de cidadão de bem nada mais é do que uma ideia retirada da Ku Klux Klan. E quem não se lembra do discurso de Alvin, ex-secretário de Cultura de Bolsonaro, que simulou perfeitamente as palavras de Joseph Goebbels, o braço direito de Hitler? E por que Bolsonaro tomava leite em suas lives? Pois bem, a explicação também é nazista. Os neonazistas acreditam que somente a raça ariana possui a capacidade de digerir o leite puro. E quando Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente da República, fez publicamente um dos gestos da supremacia branca, gesto este oficializado como real pela ADL, a Liga Antidifamação, especialista no assunto. Este é o símbolo utilizado sobretudo pelos supremacistas estadunidenses trumpistas. E quando Bolsonaro posou orgulhosamente com um sósia de Hitler,
E todas as vezes que os seguidores de Bolsonaro foram vistos fazendo um gesto muito semelhante ao Heil Hitler, estavam mesmo orando? Por fim, citamos o trabalho da pesquisadora Adriana Dias, que encontrou a carta de 2004 de Bolsonaro, publicada em sites neonazistas, na qual ele escreve: todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Este é Bolsonaro. Quem não quer ser comparado a um nazista, não se fantasia de nazista. Olá, eu vou hoje contar uma historinha rápida para vocês, né? Eu sou professor de história e eu acho que eu posso contar sem problemas rapidamente. Em 1923, um militar foi preso na tentativa de um golpe lá na Alemanha. E ele ficou algum tempo na cadeia, sei lá, se não me engano, 7 ou 9 meses, não me lembro agora de cabeça. E nesse momento ele escreveu um livro chamado Minha Luta, sobre a sua história, um pouco da sua carreira militar na Primeira Guerra Mundial e sobre também as suas ideias, né, as ideias que ele defendia. Tem uma coisa que chamava atenção, né, nesse livro, quando ele falava um jargão muito comum chamando, né, a população, os seus seguidores, para defenderem 3 princípios fundamentais: Deus, pátria e família. A ideia de um único Deus e que a Alemanha deveria então acreditar apenas no Deus cristão. A ideia que a pátria está acima de qualquer partido político e qualquer ideologia. E a ideia que a família é a base da sociedade. Bem, quando esse sujeito saiu da cadeia, né, ele se tornou muito popular, ganhou depois a maioria no parlamento alemão, no Reichstag, como eles chamavam. E aí se tornou em algum momento, né, nos anos 30 já, chanceler, que é o primeiro-ministro alemão. Inicialmente, Deus sempre à frente, né? Sempre a ideia de todos devem seguir a religião. Com o tempo, ele começou a mudar o discurso e as procissões que ele fazia, né, junto ao povo, não era mais em nome de Deus. Passou a ser em nome da sua própria figura. Ele se colocou como um Messias, representante de Deus. Em algum momento ele deixou de lado Deus e passou a cultuar apenas a si próprio, e que o povo cultuasse apenas a sua própria personalidade, o que a gente chama de culto à personalidade. O nome desse sujeito era Adolf Hitler. Por que eu estou falando? Porque nós temos um movimento muito parecido no Brasil. Hoje nós temos um sujeito chamado Jair Messias Bolsonaro, que está falando inicialmente em Deus, pátria e família, porém aos poucos está mostrando que o culto a ele é mais importante do que o culto a Jesus e a Deus. Ele aos poucos está fazendo um movimento muito parecido com Hitler do ponto de vista cultural, ideológico e doutrinário, seguindo as ideias do Mein Kampf, quando Hitler diz exatamente isso, que o líder passa a ser o centro da nação e passa a ser o comandante de todos aqueles que vivem na nação e está acima de qualquer um. É isso que Bolsonaro está fazendo, se colocando acima de todos, da família, da pátria. Estão aí as lições. Há inúmeras outras que são mostradas, mas nós vamos parar para ver, ouvir, desmontar os nossos esquemas mentais, nossos preconceitos, as nossas resistências mentais, psicológicas, ideológicas contra o movimento da história que busca no Brasil uma afirmação grandiosa de país que tem muito a dar para o mundo, mas não por esse caminho em que se encontra agora. Ele precisa avançar e precisa de nós, da nossa compreensão, da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, para entendermos que ocorreu em outros lugares com personagens do mesmo estilo, do mesmo tipo, da mesma formação, da mesma disposição para a violência, sobretudo para o ódio, como acontece aqui no Brasil com Jair Bolsonaro, a sua família e toda a gangue que ocupa o governo
ainda. Abraços proféticos e revolucionários, na esperança de quem luta e de quem luta porque tem esperança. O nosso Chimarrão Profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas.